Olá, pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade narcisista e psicopata. E o tema do vídeo hoje é como é o comportamento, o agir de uma mãe narcisista, oculta e religiosa. Eu vou trazer este assunto hoje aqui para vocês, porque é um assunto no qual muitas pessoas me pedem para falar. São muitas as vítimas de mães narcisistas. Agora, a mãe narcisista oculta, ela é muito mais difícil de ser detectada. E isso causa uma grande confusão na mente dos filhos, e principalmente do filho que conseguiu enxergar na sua mãe uma mãe narcisista, que ela percebe que ela não é aquela mãe tão boazinha, com aquela imagem de pessoa perfeita, como ela sempre quis mostrar tanto à família e para a sociedade. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero pedir desde já que vocês curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre este assunto, deixem aqui seus comentários. Os seus comentários, eles são muito importantes aqui para o canal, pois você ajuda outras pessoas que estão chegando a este conhecimento. E se inscrevam no canal e acione o sininho para as próximas notificações. Aqui na descrição do vídeo estão os meus contatos. Para você que deseja fazer sessão de terapia, está o link do curso Como Identificar um Narcisista. Está o link do cupom de desconto do curso Como Identificar um Narcisista. É o Páscoa 25 e ele está disponível a vocês durante todo o mês de abril. Voltando ao tema de hoje, eu quero falar sobre a mãe narcisista oculta religiosa. Essas são as mães narcisistas mais difíceis de alguém detectar. Porém, vai chegar um belo dia em que um dos filhos de uma mãe narcisista assim, ela vai perceber que realmente essa capa criada de pessoa boa e religiosa, ela vai cair. E quando isso acontecer, pode ter certeza que esse filho que a desmascarou vai ser taxado como a ovelha negra da família, como o filho irresponsável, o filho que não ama, mas enfim. Eu quero falar aqui como que funciona uma mãe narcisista assim. Falando aqui rapidamente sobre a mãe narcisista grandiosa, exposta, é aquela mãe narcisista que realmente ela vai mostrar descaradamente todo o seu abuso, pois ela vai perseguir seus filhos, ela vai invalidar seus filhos de forma descarada, vai fazer com que seus filhos passem sempre por um processo de dor, de sofrimento, porque ela vai acusar, ela vai fazer esse filho criar uma grande culpa por todos os erros que ela mesma comete, porque ela começa a projetar o que ela faz nos filhos. Esse comportamento não é diferente da oculta. O que vai diferenciar de uma mãe oculta é o seguinte, gente, é justamente essa capa de bondade. Então, uma mãe narcisista, oculta, ela pode ser aquela mãe que quando ela tinha os seus filhos pequenos ainda, ela vai tratar esses filhos com muito abuso. Ela vai bater muito nesses filhos, ela vai machucar, ela não vai dar afeto, ela não vai dar carinho. E os filhos, conforme vão crescendo, essa mãe narcisista oculta, ela percebe que ela precisa mudar a tática, porque ela já não tem mais o controle, né, de agredir, bater. Acontecem casos que até filhos adultos
ainda apanham das suas mães narcisistas ocultas, tá? Mas enfim, ela sabe que vai chegar um determinado momento que ela não pode mais fazer com os filhos, abusar, controlar, da mesma forma que ela fazia quando esses filhos eram pequenos. Sendo que ela criou a imagem de pessoa boazinha, a pessoa perfeita. Porém, um fato muito importante para você que desconfia que tem uma mãe narcisista, você cria um grande desconforto em relação a ela. Você vai percebendo que durante toda a trajetória de vida, houve-se sempre uma barreira. É como se aquela mãe ela fosse estranha. Não tem aquele elo, aquela conexão, principalmente por ser uma mãe. Você não consegue se aproximar muito. Você precisa sempre tentar esconder alguma coisa. Você precisa sempre na presença dela ser aquela pessoa que ela estabeleceu que você fosse. Porque ela não vai aceitar você ser quem você verdadeiramente é. Ela vai criar um padrão de comportamento entre os filhos, no qual todos os filhos têm que agir segundo a vontade dela. Ela vai manipular seus filhos após os filhos já serem adultos, através de crenças que ela criou, que ela formou ali na mente dos filhos desde criança. Por ela ser uma mãe narcisista religiosa, ela vai sempre usar da religião para fazer os filhos sentirem medo, para os filhos sempre seguirem o padrão de religião que ela segue. Ela vai punir os filhos, fazendo os filhos se sentir culpados o tempo todo. Olha, se eu não seguir essa religião, porque eu tenho uma grande culpa, porque realmente Deus não está comigo, Deus pode me castigar. Então ela faz o filho criar um padrão determinado por ela. E ela não aceita o filho ser quem o filho verdadeiramente é. Ela não aceita as opiniões adversas, diferentes dos filhos. E quando os filhos estão à sua volta, todos precisam agir, fazer tudo do jeitinho dela. E quando você realmente cai na realidade, descobre sobre transtornos de personalidade, e você começa a enxergar, caramba, minha mãe não é aquela pessoa que eu pensava. Você vai começar a observar sua mãe e você vai perceber que, na verdade, ela guarda uma grande raiva, um grande rancor, e ela sempre quis comandar toda a família. E pelos filhos já estarem todos manipulados, agindo segundo o querer dela, os filhos não percebem, mas vai ser sempre uma família que vai ser disfuncional. Por mais que os filhos passassem a vida inteira ali sendo criada naquela religião, agindo daquele mesmo comportamento imposto pela mãe narcisista, e a maioria dos filhos passaram pelo mesmo processo, uma repetição. E claro, a mãe narcisista, ela vai guardar tudo que o filho fez, mesmo que tenha sido lá da infância, a adolescência, e ela vai culpar o filho no momento em que ela for confrontada. Um fato para vocês perceberem é que uma mãe narcisista oculta, como qualquer outra mãe, mesmo sendo uma mãe narcisista exposta, elas não assumem erros. Ela sempre vai manter um padrão, como se ela fosse uma pessoa perfeita e que ela nunca errou, que ela nunca falha. É por isso que ela comanda a mente de todos os filhos, para que os filhos não cheguem até ela para confrontar, para falar, porque sempre que um filho chegar até ela para querer discutir, falar que não concorda, ela vai criar aquela imagem culpabilizando o filho
de ser errado, porque o filho está confrontando, porque ela é a mãe toda poderosa, digna de toda honra e de toda glória. É assim que ela se vê. Ela se vê uma pessoa perfeita, sem erros. Ela pouco vai falar sobre o seu passado. E sempre que você tentar tocar em qualquer assunto que ela possa ter feito, ela vai desviar o assunto, ela vai dizer que não é bem assim, ela vai justificar os seus erros. Porém, quando um filho falhar, ela vai fazer questão de apontar o dedo e dizer que aquele filho está errado. Existem também algumas frases que mães narcisistas, elas sempre vão dizer ao filho, culpabilizar o filho por tudo que ela fez. Então ela sempre vai dizer ao filho, eu sempre fui uma excelente mãe, pois eu cuidei no momento em que o filho precisava, eu levei ao médico, eu dei comida, enfim, ela vai dizer que ela fez tudo aquilo que é uma obrigação de uma mãe. Porém, o fato, ela não vai poder dizer que fez. É dar amor, compreender, entender o filho, respeitar o espaço do filho, saber que aquele filho é uma vida que foi gerado nela, mas que quem deu a vida foi Deus. E você que tem essa culpa e até que ouve da mãe narcisista, olha, mas quem te deu a vida fui eu. Se não fosse eu, você não estaria aqui. Mentira! Quem nos dá a vida é Deus. Ninguém existe se não for um propósito, plano de Deus para existir. Então não é mãe narcisista que dá vida a ninguém. Quem nos dá a vida é Deus. E ela vai usar isso. Ela vai dizer que você me deu muito desgosto. Todos meus filhos me deram desgosto. Porque ela vai se fazer de vítima. Ela vai se fazer de coitada. Sempre que houver uma situação em que o filho erra, que na verdade esse filho foi preparado, foi projetado, tudo isso no filho através dela, ela vai culpar o filho e ela vai dizer que ela sofre porque os filhos, eles só lhe deram desgosto. É assim que ela vai agindo. Mas assumir o erro, responsabilidade, afeto, a mãe narcisista oculta, se for uma perversa, ela não consegue ter carinho, afeto, tocar nos filhos, dar um beijo, dizer que ama. Quando alguém tenta abraçar, o abraço de uma mãe narcisista é frio, porque ela não tem conexão. E algo que vocês precisam entender, gente. Mãe narcisista não ama o filho, tá? Não amam filhos. Ela tem os filhos como objetos, são objetos que ela precisa controlar, ela precisa manipular e ela precisa jogar todas as suas frustrações nesses filhos. Ela não tem afeto, ela não se conecta aos filhos e nem a ninguém. Mas tudo isso passa muito desapercebido, justamente pelaquele filho ou filhos que não tem o conhecimento sobre o que é narcisismo materno. Então, quando essa mãe narcisista, ela se pega em confronto, quando existe aquela filha, aquele filho que já percebeu nela a mãe narcisista oculta, ela vai ficar com uma raiva, um ódio muito grande. Quando ela percebe que a máscara dela caiu perante aquele filho, ela vai fazer de tudo para colocar todos os outros filhos contra aquele filho que a desmascarou. Como ela vai fazer? Ela vai usar da campanha de difamação, sendo que por ela ser uma mãe narcisista, oculta, manipuladora, religiosa,
ela vai fazer tudo isso de forma muito sutil. Ela vai se colocar como vítima da história, vai começar a acionar os filhos, né? Que passam a ser também aí seus macacos voadores, dizendo que tal filho a confrontou, que disse que ela era isso porque foi grosseira. Como que pode? Eu, uma mãe tão boa, eu sempre fiz tudo pelos meus filhos, sempre fui uma mãe boazinha, e essa filha, esse filho chegou até a mim para dizer que eu sou uma pessoa ruim, perversa, que eu fiz mal, que eu prejudiquei. Ao invés dessa mãe agir de forma diferente, porque, primeiramente, se a mãe é uma mãe saudável, o mínimo que ela vai fazer é conversar com esse próprio filho que a desmascarou, né? Se no caso for uma mãe não narcisista, saudável. Um filho que tentou falar que realmente quem ela é, mostrar a ela o caráter dela, ela vai precisar fazer uma autoanálise. Então ela vai analisar se ela tem amor, sentimento e reconhece os seus erros. Ela vai chegar até esse filho, ela vai pedir perdão, ela vai dizer que pode ter feito tal coisa, mas porque ela pode ter aprendido assim, mas que ela se arrepende. Ela vai tentar mudar, ela vai ter uma reação de quê? De um abraço, de chorar, abraçar, pedir perdão e querer restaurar aquela relação. A mãe narcisista oculta, não. Ela vai bater na tecla que ela não é errada. Ela vai dizer, mesmo que você aponte o que ela fez, principalmente o que ela fez na sua infância, ela vai dizer que não fez. Ou, quando não tem jeito, ela vai dizer que fez porque tinha que fazer, porque era o correto. Mas ela não vai se enxergar. Mesmo que você insista e diga para ela, mas você se arrepende, você se vê como uma pessoa errada, ela não vai dizer que ela errou. Ela vai justificar o erro dela cometido no que o filho fez. E ela vai ela vai mudar a conversa e ela vai buscar o quê? Algo que o filho tenha feito e dizer, mas você me fez isso. Você lembra? Ela vai começar a buscar coisas que o filho fez. E isso pode ser até quando esse filho era uma criança, uma pessoa adolescente. Mas ela vai lá e vai buscar essa informação para jogar na cara do filho, para mudar o assunto. Porque ela quer tirar o foco dela. Ela precisa acusar. Por quê? Se ela acusa, o filho vai precisar se defender. Então ela sai daquele momento em que ela está sendo acusada para fazer você se defender dos seus próprios erros. Outro fato, a mãe narcisista oculta religiosa. Se ela for uma mulher casada, você pode ter certeza que o marido ele foi manipulado por ela a vida inteira. De forma sutil, de forma a mostrar para a família que na verdade ela é uma boa esposa. Mas, na verdade, esse pai nunca teve voz ativa, esse marido nunca teve voz ativa. Ela nunca permitiu o pai se aproximar muito mais dos seus filhos. Ela vai tentar colocar os filhos contra o pai, principalmente se o filho, ela nota que aquele filho ou os filhos têm mais afeto, apego pelo pai. Então ela começa a criar situações para que o pai veja no filho que é um filho ruim. E como? Porque me fez sofrer. Ela vai cair em cima de uma cama, dizer que está depressiva, que está passando mal. Vai fazer toda a família se chegar até a ela, aquela pena, o sentimento de pena, de piedade por ela. E quando uma filha ou filha confronta a mãe narcisista, se ela se sentir acuada, ela sabe que esse filho
tem mais afeto pelo pai, porque foi realmente da onde ela recebeu afeto, esse filho recebeu afeto, carinho e amor, ela começa a desviar o assunto daquilo que você está falando com ela e ela vai fazer logo o quê? Citar algo que você possa ter feito na sua infância, na sua adolescência, que possa ter atingido o pai, para despertar no pai a raiva do filho e o filho vem acreditar que realmente aquele filho é ruim. O pior de tudo, gente, quando essa mãe narcisista, ela diz que os filhos só lhe deram desgosto, que os filhos só lhe causaram vergonha. Aí você vai ver o histórico. Claro que isso pode ser acontecer de forma diferente. Afinal, você vai estar sendo aí criada em um lar disfuncional. Então, tudo é possível. Mas a mãe religiosa, ela vai criar a imagem de família bonitinha. A capa da família bonitinha, onde, na verdade, todo mundo ali é disfuncional. É filho que acaba, menina que acaba passando por certas situações, é por abuso, abuso sexual, são adultos que acabam molestando essas filhas, são filhas que, muito novinhas, acabam engravidando, porque não tem um ensinamento dessa mãe, não se sente amada, então ela começa a ir em busca de alguém para receber esse amor. E então acaba que a família tem uma repetição, são casamentos frustrados, são filhos que se separam várias vezes, são filhas que passaram por relacionamentos abusivos, porque foi o comportamento que aprendeu, a forma de amar. Foi assim que o filho aprendeu. O amor da minha mãe é um amor que pode abusar e bater. Foi esse amor que eu aprendi. Então é dessa forma que eu vou aceitar um relacionamento futuro. Porque se é uma mãe, essa mãe, ela está acima de qualquer suspeita. Ela está acima de tudo, porque a gente aprende, né, a própria sociedade nos ensina que o amor de mãe é algo assim incondicional. Gente, uma mãe, ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. E ela pode ter um transtorno de personalidade como qualquer uma outra pessoa. Da mesma forma que um pai, que um filho, que um irmão. Qualquer pessoa pode ser acometido de um transtorno de personalidade. Não é uma doença. É um caráter perverso, aonde essa pessoa não sente empatia, ela não vai sentir empatia pelos filhos. É por isso que a maioria bate tanto nos filhos. Ela precisa descarregar todas as suas frustrações, causando dor ao filho. Ela precisa projetar que, na verdade, é a dor que ela sente no filho, para que ela se sinta bem. Ela precisa ver o outro sofrendo também. E ela vai fazer isso com seus filhos. Então não se engane. Se você desconfia que você tem uma mãe narcisista, busca conhecimento. Busca conhecimento porque você vai saber identificar. Um outro fato que uma mãe narcisista oculta, quando ela é desmascarada, ela vai começar a apontar no filho que a descobriu, apontando os erros. Se for um filho já com filhos adultos, que ela já tenha netos adultos, ela vai começar a dizer, apontar. Quando você confronta, olha, mas você fez isso, você age assim, ela vai dizer que não e vai começar a dizer que você faz a mesma coisa. Vai começar a dizer, quer que eu diga o mal que você já fez a seus filhos? É assim que ela trata, ela não conserta. Ela não tenta corrigir toda a situação. Ela projeta na outra pessoa. Então ela vai começar a dizer que aquela filha, aquele filho, errou com os filhos também. Mas por que, gente, que isso acontece? A gente precisa entender
que filhos de mãe narcisistas aprendem comportamentos de uma pessoa narcisista. É um filho que pode ser um filho narcisista também. Existem, aquele irmão, irmã, se você tem mais de um irmão, é aquela pessoa fria, aquela pessoa muito calada, que está sempre tentando saber da sua vida, que sente muita inveja, é quietinha, tá sempre ali, ó, junto com a mãe narcisista. Agora tem aquele filho que vai ser o codependente. E lembra, nós somos aquilo que nós aprendemos. Se uma criança vive num ambiente onde vê uma mãe batendo, né, apanha, vendo uma mãe sendo severa, dizendo que você tem que calar a boca, que quem manda ali é ela, que você não tem voz, que você não pode ter sua própria decisão, claro que o filho vai repetir este comportamento. E mesmo que esse filho não seja um filho narcisista, não tenha desenvolvido geneticamente esse transtorno de personalidade, mesmo que não seja um filho exatamente como essa mãe narcisista, mas vai ser um filho que pode repetir algum padrão. Alguns não, mas a maioria dos filhos de mãe narcisista vai acabar repetindo o comportamento, sendo, gente, que existe uma grande diferença. A pessoa narcisista, ela tem um padrão de comportamento, é uma repetição. Então, o filho codependente, por mais que ele venha repetir algum padrão de comportamento em relação a seus filhos, sendo abusivo também, né, sendo muito rígida com os filhos, mas ela não tem o transtorno da personalidade. Por quê? Porque ela sente amor, porque ela sente compaixão. E um dia ela vai perceber que realmente tudo aquilo que ela veio repetindo, né, com os filhos, que foi o que a mãe narcisista ensinou, ela vai perceber que, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não tenho que fazer isso com meus filhos. Na verdade, eu amo meus filhos, eu não tenho que maltratar meus filhos. Então ela vai perceber, é onde que vai falar mais alto o amor que ela recebeu do pai, ao invés da mãe narcisista. Então ela vai começar a se identificar muito mais no pai e não na mãe narcisista. Já o filho narcisista, ele não vai se identificar mais na mãe. Então ele vai defender essa mãe com unhas e dentes. Agora, a filha codependente, ela vai ser muito mais apegada ao pai do que apegada à mãe narcisista. Porque ela vai se ver naquele pai, no afeto, no carinho. Por mais que ela tenha tido um mau comportamento com os filhos, mas ela vai se identificar no pai, porque ela consegue enxergar no pai aquilo que realmente ela sente. Então ela enxerga o quê? Que o pai sente amor, que o pai realmente a ama. Isso serve também contrário, tá, gente? Pode ser o pai narcisista oculto, religioso, tá? E a mãe que não é narcisista. Mas eu vou usar sempre essa linha para não ficar mudando, né, toda hora, o pai, a mãe, enfim. Então eu vou continuar nessa linha. E ela vai se conectar, porque é a única pessoa que ela pode, ela dá e ela recebe, ela sente afeto. Com a mãe, não lembra? É aquela pessoa que ela sempre se sente insegura, que parece que tem alguma coisa errada, que não tem uma conexão, que ela encontra uma barreira ali, que ela não se aproxima dessa mãe narcisista. Então é assim que uma mãe narcisista ela vai fazer, ela vai culpar o filho, apontar o erro porque o filho errou. E se o filho disser assim, mas por que eu errei? Naquele momento, quando eu ainda era uma criança, porque eu ainda era uma adolescente, o que me levou a fazer isso? Se eu ainda estava criando meu caráter, se eu ainda estava aprendendo,
como agir, ela vai desviar a conversa e vai dizer que a ruim é você, porque você fez o errado. E é muito difícil, gente, a gente detectar uma mãe narcisista. Só quem vai perceber, geralmente, é o bode expiatório, é o filho invisível, porque tem, né, todas essas regras aí dentro de uma família narcisista. É o filho dourado, geralmente a mãe narcisista, se ela tem um filho homem, o filho dourado vai ser o homem, mas claro que pode não ser. Vai ter o filho que é o palhaço, que é aquele que sempre faz graça porque precisa chamar atenção, ser vista dentro daquela família disfuncional. É o bode expiatório, que vai ser o que mais vai sofrer, que vai passar por todos os ataques da mãe narcisista. Tem o invisível, é aquele que está sempre procurando seu espaço dentro da família, mas não tem. Não tem. É aquele que vai ficar sozinho, porque às vezes os irmãos mais velhos acabam fazendo bullying, maltratando, desprezando. E já o filho menor vai estar sendo protegido pela mãe narcisista. Então, esse filho acaba ficando perdido dentro dessa família, porque não pode conversar com a mãe narcisista, porque a mãe narcisista não tem conversa, só tem regras, ditadura. E esse filho vai ficar perdido aí dentro dessa família disfuncional. É difícil, gente, mas as mães narcisistas, elas existem. E quando você chega ao conhecimento, que você percebe, essa mãe, que você desmascara, que você diz, olha, eu já sei quem é você, eu já sei, nem precisa dizer o nome, mas eu já sei quem você não é essa pessoa boazinha que você quis passar para a família, você é uma pessoa perversa, você na verdade não tem amor, se você desmascarar uma mãe narcisista, ela pode ter certeza que ela vai armar um complô contra você, fazendo todos da família, até mesmo as pessoas dessa religião, sentirem pena dela e mostrar que você é o filho rebelde, é o filho errado. E ela precisa sair como a boazinha. Esse orgulho, que eu sou perfeita, todos erram, mas eu sou a única pessoa perfeita nessa família. E eu dito regras e eu preciso que todos obedeçam. Outro fato que uma mãe narcisista oculta, ela faz muito. Aquela que bateu muito nos seus filhos. Depois ela quer dar uma de boazinha para os netos. Trazer o neto para criar uma nova imagem dela. Para que os netos fiquem a favor dela e a mãe, né? A mãe que, na verdade, repetiu o comportamento da mãe narcisista, que bateu, que não deu liberdade ao filho, vai passar como a errada e a mãe narcisista, ela volta, a avó narcisista volta a ser aquela pessoa boazinha. Então, os netos vão ficar a favor da avó narcisista. E a mãe, né, a filha, a mãe dos netos, vão sair como a pessoa errada. Porque como que pode uma filha dizer isso da mãe se o neto vê essa avó como uma avózinha tão boa, né, que faz tudo bonitinho, mas fuja da regra. Fuja da regra da mãe narcisista, da avó narcisista. O neto tem que sempre andar ali, ó, no comando dela. Todos são peças nessa família. Todos. Inclusive os netos. E os netos, por criarem aquele respeito, porque ela faz questão de eu preciso ser respeitada. Então, os netos começam a criar também essa dependência na avó, porque ela é boazinha, e às vezes saem da casa dos pais para ir morarem com a avó, porque a avó, ela acaba colocando os netos contra a mãe, porque mesmo que não seja de forma direta, mas ela vai criticar, porque sua mãe não deveria ter feito isso, mas vem cá, vovozinha boa, e você vai ficar com vovozinha, enfim. Ela começa a comprar os netos para que os netos percebam nela realmente uma pessoa maravilhosa.
E acaba que ninguém percebe que toda essa disfuncionalidade da família, isso foi criado por essa mãe narcisista. Mas que nem todos da família vão perceber. Como eu falei, quem vai perceber tudo isso é o filho que descobriu sobre transtorno de personalidade, que foi em busca do conhecimento. É aí que vai se encaixando, né? Vai montando o quebra-cabeça. Quando entra no autoconhecimento, que precisa se conhecer, saber quem é e puxar, né, toda a sua história, como funcionou, principalmente se ela saiu de um relacionamento abusivo. Não tem jeito, vai bater, tudo vai bater. E ela vai entender que, na verdade, todo esse comportamento, tudo que ela viveu de ruim, foi sim influência dessa mãe narcisista. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque para falar de mãe narcisista, né, são várias situações bem diferentes. Eu prometo voltar a falar sobre este assunto, porque muitas pessoas me cobram, porque eu falo mais de relacionamentos amorosos, né, entre marido e mulher, namorado, e de relacionamento narcisista, psicopata, e eu pouco falo sobre mães narcisistas. Então eu prometo trazer mais vídeos aqui para falar sobre este assunto, mas eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficando cada vez mais longo. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado, e se você tem interesse que eu fale mais sobre mãe narcisista, deixem aqui nos comentários, que eu vou começar a falar mais um pouco sobre mães narcisistas também. Sogras narcisistas, tá? Filhos dourados. Eu vou falar mais também, explorar mais este assunto, porque eu vejo que há necessidade de abordar mais este assunto aqui no canal, porque as pessoas vêm me pedindo muito. Tá bom, gente? Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.